Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. 3, de 1 a 8. O título da mensagem para esta manhã é Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu estou com a versão, na verdade estou com as duas versões aqui, né? Mas eu vou ler na versão que os irmãos também estão utilizando para ficar mais fácil. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que já aconteceu aqui. Te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, pelas leituras bíblicas, pelas orações, pelos cânticos, Pai. Por tudo, Pai, nós queremos te agradecer. E agora também, Pai, te pedir que o Senhor nos ajude na exposição desse texto e que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, de maneira, Pai, a edificar a nossa própria vida. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque te oramos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos amados e queridos, talvez não exista um texto mais complicado, mais difícil de se entender como Eclesiastes. Eu até estou disposto a fazer a exposição de Eclesiastes, como nós fizemos do Apocalipse, de Tessalonicenses, enfim, de vários livros já. Mas eu confesso a vocês que é um trabalho um tanto quanto difícil, porque muita gente, quando olha para Eclesiastes, alguns chegam a dizer que Eclesiastes, o autor, né, Salomão, que ele seria, na verdade, o primeiro existencialista da história. Seria aquele que olha para a vida e diz assim: nada faz sentido, tudo é bobagem, tudo é vaidade, nada tem significado, parece que não tem razão de ser o viver e o existir. Mas quem pensa dessa maneira, e não são poucas pessoas, essas pessoas, na verdade, não conseguiram fazer a interpretação necessária, que seria, na verdade, olhar todo o livro, compreender todo o livro, o contexto geral do livro, para assim interpretar cada versículo, cada capítulo, cada passagem de Eclesiastes. Tem muita gente que, quando olha para esse texto, olha também e tem uma crise, porque pensa da seguinte maneira: parece que Deus é um Deus arbitrário, parece que Deus determina todas as coisas e nós não temos a menor chance de mudar o curso da história. Tem muita gente que, quando olha para esse texto aqui, entra em crise justamente com a soberania de Deus. Nós olhamos para Deus, mas nós não queremos contemplar esse Deus como um Deus soberano, como um Deus que nos criou, como Deus que planejou a nossa vida, que tem propósitos para mim e para você. Uma grande parte das pessoas, quando olha para o livro de Eclesiastes, compreende da seguinte maneira: parece que Deus, na verdade, já estabeleceu tudo, mas eu queria que Ele fosse um Deus somente uma coisa, apenas numa única dimensão. Eu queria que Deus fosse como eu imagino, um Deus sempre bom, um Deus sempre amoroso, caloroso, aquele Deus que sempre, em todos os momentos, compreende o que eu quero e só faz coisas boas, coisas agradáveis. Muita gente olha para Deus assim, até porque muitas pessoas ouvem uma pregação que caminha nessa direção, a direção de que Deus é aquele quem nos dá tudo.
Deus é um grande Papai Noel. Deus é aquele que está pronto a atender todas as minhas necessidades, e somente isso. E quando essas pessoas descobrem que Deus não é assim, elas acabam se frustrando. É a mesma frustração que acontece quando as pessoas passam a nos conhecer, tanto a mim como a você, de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais integral. O que acontece? As pessoas acabam se frustrando, porque elas idealizam uma pessoa, e quando elas chegam perto, elas veem que nós não somos a projeção do outro. Nós temos uma personalidade, nós somos uma pessoa. E não adianta querer modificar ou mudar alguém que já é como é. E tem muita gente querendo mudar Deus e manipular Deus. E quando olha para Eclesiastes, essa pessoa entra em crise, porque Deus não faz parte da sua própria concepção, da concepção da pessoa. Deus é Deus e ponto final. Ele é soberano, Ele criou todas as coisas, Ele estabeleceu a vida, foi Ele quem nos formou. Antes dos tempos eternos, Ele já nos idealizou. No tempo e no espaço, quando nós estávamos ainda no ventre de nossa mãe, Ele estava nos tecendo, nos urdindo, nos contemplando no seio da nossa mãe. É assim que Deus sempre fez, é assim que Deus faz. E Deus, na verdade, Ele é aquele que é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele também é o fim. Ele é o começo de todas as coisas e Ele também, é nele que reside todas as coisas, que todas as coisas se concluem. E quando a gente olha para o texto, veja comigo o que o texto nos diz no capítulo 3, lá no versículo de número... No versículo 1, vamos começar do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O versículo 1 vai nos dizer que Deus, Ele planejou tão bem as coisas, que todos os eventos que marcam, que cercam a nossa vida, eles têm o quê? Um tempo determinado. Um tempo determinado para acontecer, para ocorrer, para se dar. Ou seja, no tempo e no espaço, Deus faz aquilo que Ele deseja na minha vida e na sua vida. Eu não sei se você já ouviu falar na tradução grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Septuaginta, já ouviu falar? A versão dos 70. E na versão dos 70, essa palavra tempo aqui não é kairos, ou melhor, tempo aqui é kairos, tempo aqui não é cronos. Tempo aqui não é o meu relógio, não é o seu relógio, não é o tempo humano, mas tempo aqui é o tempo de Deus, é o tempo que Deus estabeleceu e que predeterminou para que algumas coisas acontecessem na nossa vida. E é por isso que às vezes a gente sonha com algumas coisas e a gente fica meio frustrado, porque elas não aconteceram quando nós tínhamos 20 anos de idade. Elas vieram a ocorrer somente quando nós chegamos à idade madura, aos 40. Aí você fala, ah, meu Deus, se isso tivesse acontecido comigo aos 20 anos de idade, que bênção seria. Engano nosso. Tudo tem o seu tempo pré-determinado por Deus e vai acontecer na hora certa, nem antes e nem depois. Eu pergunto a vocês lembram? Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles tramaram contra Jesus Cristo e eles tentaram tirar a vida de Jesus Cristo, mas não conseguiram, por mais ardilosos que eles fossem. Eles só conseguiram fazer isso quando era o tempo exato, porque ainda não havia chegado a sua hora. Mas quando chegou o momento exato, isso aconteceu. Vocês devem lembrar também que Jesus, Ele, quando foi até Lázaro, Ele não foi no tempo que todos esperavam. Ele foi no seu próprio tempo,
na própria hora. E quando ele vai naquela hora, ele atesta para todas aquelas pessoas que verdadeiramente ele era Deus, porque ele fez aquilo que na concepção do religioso judaico era impossível de acontecer. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus, ele é dono de todas as coisas, que ele é aquele que tem propósitos para que tudo aconteça. E veja na sua Bíblia, no versículo 1, o texto fala que é para todo o propósito debaixo do céu. Quando a gente pensa em todo o propósito debaixo do céu, a gente imagina Deus reinando, Deus soberano, e todas as coisas acontecendo, tendo Ele como o autor, como aquele que direciona, como aquele que determina, como aquele que executa todas as coisas. É Ele está no céu, e Ele próprio estipulou, estabeleceu um propósito para que cada coisa acontecesse no seu devido tempo. Então não adianta você querer ficar ansioso com o que vai acontecer em 2020. Não adianta eu ficar também insatisfeito e frustrado, porque algumas coisas na minha vida ainda não aconteceram. Não adianta eu brigar com Deus. Esses dias, uma pessoa conversando conosco, mandando uma mensagem para nós, para minha família, para minha esposa no caso, e ela dizendo que me chame para qualquer lugar, mas não me chame nunca para ir à igreja. Não me chame para ir para a igreja. Me chame para ir para outro lugar. Para a igreja não. E eu fiquei pensando comigo e falei para minha mulher, não fique triste, nem fique com raiva, porque a Bíblia nos fala em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não tenha raiva dessa pessoa, não fique por demais abalada e triste, porque Deus está no controle de tudo, e o próprio Deus, na hora em que Ele se revelar a essa pessoa, sabe o que vai acontecer? Ela vai falar, como eu falei tal coisa, como eu fui incapaz de ver que o seu convite era o melhor convite que alguém poderia me fazer. Irmãos, se o Senhor está no céu, Ele está regendo e governando todas as coisas. Mas repare comigo algo que está no versículo de número 2. O texto diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer e tempo de morrer. O que o texto quer dizer para mim e para você? O texto quer dizer que as experiências extremas da vida, elas estão dentro do controle de Deus. É Deus quem traz alguém à vida, não importa a maneira, não importa no lar que essa pessoa tenha sido gerada, não importa como se deu essa relação, mas todo indivíduo, ainda que numa relação fortuita, se o indivíduo nasceu, se ele veio a existir, é porque Deus o quis e é porque Deus tem um propósito na sua vida. Vocês devem lembrar que eu já contei aqui uma ocasião que eu estava numa audiência de família e foi feito um exame de DNA para comprovar se aquele garoto de 17 anos era filho ou não daquele senhor. E foi curioso que eu olhava para o pai, e eu olhava para o filho, e quando eu olhava um para o outro eu dizia, meu Deus, é impossível que esse garoto não seja filho desse homem, porque a semelhança era tremenda. O garoto com 17 anos, até a entrada do pai, na cabeça, assim, meio uma calvície precoce, ele já tinha igual o pai. O nariz era idêntico ao do pai. E eu falei, e ele não reconhece a paternidade. E quando abriu-se o documento e a juíza atestou que era realmente filho daquele homem, a juíza perguntou, e agora que o exame atesta que ele é seu filho, o senhor espontaneamente reconhece que o garoto é seu filho, para que finalmente ele possa ter o seu nome também na sua identidade, nos seus documentos?
O homem virou-se e falou assim: não, nem assim. E eu olhei e falei assim: como? O exame prova. E você olhando, você também acha que é, porque eram muito parecidos. E eu cheguei para aquele garoto e falei assim para ele: meu filho, ainda que seu pai não reconheça você espontaneamente, se você veio esse mundo, você não veio apenas porque um dia o seu pai e sua mãe, não importa as circunstâncias, namoraram e geraram você. Mas antes disso, o Pai Celestial quis que você fosse gerado, que você nascesse, porque esse Pai Celestial, Ele tem propósitos na sua vida. E ainda que todos possam te rejeitar, ainda que o seu pai não te reconheça, Ele te reconhece desde que você estava na eternidade. Ele te contemplou no ventre materno e Ele te amou. Ele tem propósitos na sua vida. E eu vi que o garoto ficou emocionado e eu saí dali pensando, como a gente, às vezes, é tão duro no coração. Decisões e escolhas que nós tomamos que terão repercussão lá na frente. Mas o texto nos fala que esse Deus que Eclesiastes nos apresenta é um Deus que é Senhor do tempo, é Ele quem é o autor da vida e é Ele também quem ceifa quando chega o momento exato de nós morrermos, de sermos chamados à sua presença. Mas o problema é que a gente só quer pensar num Deus que é um Deus de vida apenas, que é um Deus de bênçãos apenas, que é um Deus apenas de vitória. Mas o nosso Deus, Ele é completo. Não há ninguém que deixe essa terra também, que não a deixe porque Deus quis. Os nossos dias estão contados. Nós não podemos de maneira alguma morrer antes daquilo que Deus idealizou. E aí o texto nos diz assim, veja comigo no versículo 2, é tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar e é tempo de arrancar o que se plantou. Nessa parte do versículo de número 2, nós vemos que a relação que Deus tem com Israel sempre foi uma relação assim, uma relação que horas Deus plantava, que horas Deus agia assim, mas também que havia momentos em que Deus arrancava, porque as duas coisas acontecem na nossa vida e na nossa história. A vida não é somente de vitórias, como dizem alguns queridos nossos pentecostais. A vida, ela envolve momentos antagônicos, momentos de bênçãos, de alegrias, de felicidades, mas também momentos complicados, momentos difíceis que nós temos que enfrentar. E o texto nos diz ainda, é tempo de arrancar o que se plantou, é tempo de matar e é tempo de curar. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi. Tempo de curar. Existem situações que eu, como pastor, já vi, que de uma maneira impressionante, Deus restabeleceu a saúde de uma pessoa que todos diziam que ela já não tinha mais chance de viver. Você já viu algum caso assim? Alguém que estava desenganado pelos médicos e Deus curou, ou diretamente ou através dos médicos, mas foi Deus quem curou. Eu já vi situações assim. Mas eu já vi situações também que algumas pessoas foram fazer uma pequena cirurgia, uma coisa simples, e não saíram mais do hospital. Como assim? Com tanta tecnologia, com tanta coisa moderna, como alguém entra para uma coisa tão pequena no hospital e não sai dali vivo? E a Bíblia nos explica isso, porque existe tempo de matar, mas existe tempo também de curar. Existem momentos que Deus cura, mas existem momentos que Deus, na sua soberania, Ele fala, não vou curar. E isso choca muita gente.
E isso fere muitas pessoas que têm uma visão de Deus, um Deus que apenas caminha numa direção. Ele é apenas o Deus de coisas boas. Se alguma coisa ruim aconteceu, não foi Deus. Eu preciso defender Deus e colocar a culpa em alguém, possivelmente em Satanás. Mas a Bíblia nos mostra que é esse Deus mesmo que abre a ferida, mas que também fecha a ferida. Quantas vezes o seu coração já esteve endurecido, machucado? Quantas vezes você já sofreu dentro de um relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, e você sofreu? Uma ferida se abriu, mas depois Deus veio e restaurou, Deus fechou aquela ferida. Ele é Deus de todos os momentos, de todas as horas. Quando a dificuldade vem, não significa dizer que Deus se ausentou no tempo. Deus está presente em meio aos problemas e às tragédias da vida. E a nossa espiritualidade precisa ser crescida, a ponto de entendermos que Ele é Deus de todos os tempos, de todos os momentos e de todas as horas. Ele diz ainda para nós que é tempo de prantear e é tempo de dançar. Veja na sua Bíblia, veja comigo. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Na versão NVI, tempo de prantear e tempo de dançar. O que ele está dizendo para a gente aqui? Que existem tempos na nossa vida que a gente vai chorar. Chorar porque sofremos, chorar porque perdemos alguém querido, chorar porque um problema aparentemente insolúvel chegou à nossa vida. Existem tempos que, se você não chorar, alguma coisa estranha está acontecendo contigo, porque o Deus do cristianismo não é o Deus dos estoicos, daqueles que não sentem nada, da apatia. Não, o cristão, ele sente profundamente a dor, o problema. Ele não nega a existência da dor. Como certo autor muito conhecido escreveu, num livro, está doendo. O crente não nega que esteja doendo, porque tem momentos que doem. Momentos de fratura nos relacionamentos, momentos de decepção, momentos de traição. São momentos muito difíceis. Mas o texto diz uma coisa para nós. Também há tempo de... Veja na sua Bíblia, tempo de quê? De saltar de alegria. Não é isso? Na minha Bíblia aqui, NVI, fala o quê? Há tempo de dançar. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que existe um tempo também na nossa história que, se a gente não sorrir, se a gente não cantar, se a gente não festejar, nós estamos perdendo as oportunidades dadas por Deus de nos alegrar nele e de reconhecer a sua bondade para conosco. Existem momentos na vida, meus irmãos, que a gente precisa celebrar sim, festejar sim, fazer todo o esforço dentro do possível, da realidade de cada um, de valorizar aquele momento e de ter muita alegria naquele instante. Existem momentos que você tem que sair com a mulher e falar assim: hoje a crise está aí, mas hoje a gente vai sair para comer algo especial. Isso precisa ser comemorado. E falem o que quiserem falar, eu vou sair para comer com você e vou me alegrar. E essa é a visão também do autor de Eclesiastes. Ele fala sobre gozar a vida com a mulher da sua mocidade, ele fala sobre você beber gostosamente o seu vinho, ou seja, ele fala de aspectos de alegria da vida de todo aquele que é crente, e não pode ser diferente conosco. Tem pessoas que não aprenderam a comemorar os momentos pequeninos, as singelas vitórias, as conquistas que aparentemente não são tão retumbantes. Mas eu digo para você uma coisa nesta manhã: o que o autor nos ensina, inspirado por Deus, é a gente estar disposto e pronto para viver a vida
nas suas circunstâncias mais variadas, nunca perdendo a confiança em Deus e aproveitando para viver intensamente todos os instantes. Se o instante for difícil, vamos enfrentar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com o nosso coração, aquele momento. Mas se o momento for de alegria, você precisa comemorar. Você precisa se alegrar. Você não pode pensar que amanhã pode vir um dia ruim, um dia mau, uma dificuldade, mas aquela hora é a hora de festejar. Eu lembro, desculpe o exemplo pessoal, mas eu lembro quando eu, ainda garoto, fui convocado para me apresentar no Banco Mercantil de São Paulo, que agora é Bradesco, já faz tempo isso, né? Irmãos, eu estava com um desejo enorme de trabalhar numa boa empresa, naquela época com carteira assinada. Depois eu já não queria mais saber de carteira assinada, mas naquela época eu queria uma carteira assinada, trabalhar num banco, numa empresa boa. E no dia em que o rapaz, um colega meu que trabalhava lá, foi lá em casa me avisar: olha, você foi aprovado e a vaga surgiu, você tem que se apresentar na segunda-feira ao banco. Irmãos, quando ele virou o rosto e foi embora, ele saiu à porta, eu fiz igual a Davi. Eu peguei meu instrumento musical, eu peguei aquilo que eu tinha de melhor, que na verdade era o meu cavaquinho, e olha que eu não toco bem, mas eu peguei aquele instrumento e comecei a cantar com muita alegria, cantar. E minha mãe: o que foi, meu filho? Eu falei: mãe, esse rapaz que saiu daqui agora, mãe, ele veio me avisar que a vaga no banco é minha, e segunda-feira eu tenho que me apresentar lá, é por isso que eu estou cantando. E eu cantei aquelas músicas que hoje eu quase não canto, né? Aquelas músicas que hoje em dia ninguém gosta mais, mas posso confiar no meu Senhor que não falhará, né? Vocês devem lembrar. E eu comecei a cantar aquela música numa alegria profunda, e balançando meu corpo e cantando de felicidade, porque era momento de festejar. E é justamente isso que a gente precisa entender na vida. A gente às vezes perde momentos muito especiais, tempos significativos, deixando que a nossa vida se apequene, deixando que coisas ínfimas venham atrapalhar o que Deus está fazendo na nossa história. Eu tenho uma amiga, e ela sempre me dizia o seguinte: Carlos, filha de um pastor, ela dizia assim para mim: Carlos, se Deus está abençoando, se as coisas estão acontecendo, aproveita o fluxo, vá adiante, caminhe, porque Deus é contigo, é tempo de bênção. E o problema às vezes da teologia de alguns reformadores é que eles também não conseguem ver o lado bom da vida, né? Tudo tem que ser difícil e triste. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que há momentos difíceis, sim, mas também existem momentos de profunda alegria, porque Deus sabe também a nossa própria estrutura, e Deus quer nos abençoar. Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus feliz, é um Deus de festa. E quem conhece um pouco do Antigo Testamento sabe que o povo do Antigo Testamento sempre foi um povo que festivo. Quase que eu falo igual ao meu amigo lá atrás, era um povo festeiro. Eles gostavam de festa, eles se alegravam na presença de Deus, eles olhavam para a vida como uma grande oportunidade. E o que esse texto quer mostrar para nós nesta manhã é que existem tempos diversos na vida, e que esse Deus, Ele se faz presente em um tempo e em outro tempo, mas Ele sempre é o Senhor de todas as coisas. E o texto nos diz ainda assim, olha comigo, na sequência: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Na sua versão, como fala? Afastar-se de abraçar. Versão atualizada. Eu pretendo voltar a esse texto e a todo o livro de Eclesiastes com mais vagar, mas eu diria para você uma coisa nesta hora. Pense comigo. Existe tempo então de quê, Paulo? Mas antes disso o quê?
existe tempo de abraçar. E eu digo a você, o que isso fala para nós? Existem tempos em que nós precisamos ser afetuosos. Existem tempos em que a gente vai se relacionar com pessoas novas e vamos nos abrir para essas pessoas e vamos amá-las e vamos nos relacionar com elas e vamos acreditar que elas são realmente bênçãos de Deus e vamos nos relacionar com elas sim. Vamos abraçar, vamos levar carinho, levar afeto, porque tem pessoas que têm uma profunda dificuldade. Eu sei que nós temos uma psicóloga aqui hoje, cada um tem sua personalidade, seu jeito, sua maneira de ser, eu sei, mas é incrível como tem pessoas que têm uma dificuldade de expressar gratidão, como existem pessoas que têm dificuldade de dar um abraço, como tem pessoas que têm dificuldade de dizer que gosta do outro, como existem pessoas que são assim. E não é por isso que elas não amem, elas amam. Um dos meus melhores amigos, que inclusive é aqui da igreja, TG, vocês conhecem bem. TG nunca falou assim, Carlos Henrique, eu gosto de você. Nunca. Ou então, você é meu amigo. Ele nunca fez como o pessoal faz hoje em dia, como é que é, ó? Você, pô, cara. Não, nunca fez nada disso. Mas em todos os momentos que eu precisei, nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, eu virei para minha mulher e falei assim, se existe alguém que podendo vai nos ajudar, é TG. Eu não vou bater em outra porta se eu tenho a porta do TG para bater. E eu digo para você, em todos os momentos que eu precisei, todas as formas, foi ele quem me ajudou. E nunca disse que gostava de mim. Nunca disse que eu era seu amigo. Verbalmente, não. Mas um belo dia ele me deu um presente, e naquele presente havia um bilhete, quase que uma poesia. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda. E ouvir isso, e ler isso de alguém que realmente, na caminhada, na jornada, nos anos, demonstrou verdadeiramente, na prática, que era amigo. Que diferença. Então existem momentos que são tempos de você abraçar, de você agradecer, de você felicitar, de você ser muito aberto e grato, de se relacionar profundamente. Mas existem momentos também, gente, como eu falei, esse Deus é Deus de todos os tempos e também de situações antagônicas. Existem tempos também na vida da gente que Deus diz assim, como é que é a parte final, Paulo? Afastar-se de abraçar. Na minha versão diz assim, tempo de se conter. Mas deixar-se de abraçar, deixar de abraçar. O que significa dizer? Existem relacionamentos na nossa vida que nós não podemos perpetuá-los. É duro dizer isso, né? A gente deve andar a segunda milha? Deve. A gente deve ser misericordioso? Deve. A gente deve perdoar? Deve. Mas existem relacionamentos que Deus já falou com você, que Deus já falou comigo. Você não acordou ainda não? É tempo de romper esse relacionamento. É tempo de deixar de abraçar. Não pode mais caminhar junto, está te fazendo mal, está te prejudicando, está te enfeiando, está te empobrecendo. São relacionamentos que não podem perdurar. Sabe aquelas relações que hoje em dia chamam de relações tóxicas? Sabe aquele tipo de gente que tenta sempre te atrapalhar no crescimento, no desenvolvimento, que não acrescenta nada, só subtrai? Aquele tipo de gente que não torce por você. A Bíblia fala para nós que existem tempos assim na vida. Existem momentos assim,
que nós precisamos deixar de abraçar. Existem momentos que nós precisamos reconhecer que aquela relação, ela é danosa, ela é prejudicial. E eu tenho aprendido isso. Existem, ainda mais eu que me entrego muito, eu tenho percebido que existem relações que são abençoadoras, maravilhosas, não são perfeitas, mas são maravilhosas. Mas existem relações que elas precisam ser rompidas. Tenho um filho com 19 anos e uma das lições que eu dou a ele de vez em quando, e nesse ponto eu sou igual ao meu pai. Meu pai, quando batia numa tecla, era chato. Ele falava o dia inteiro a mesma coisa. Ele era monotemático. Ele não parava de falar sobre aquilo. E eu falo para o meu filho, eu sou amigo de todo mundo, amo a todo mundo. Mas quando eu descubro que uma pessoa não é aquilo que eu pensava, quando eu descubro que alguém está me prejudicando, eu vou continuar orando por essa pessoa, pedindo a Deus por essa pessoa, mas eu não vou continuar caminhando com essa pessoa, porque ela vai prejudicar a minha vida. E você que é jovem precisa entender isso. Temos que ser bons, perdoadores, amigos, andar a segunda milha, mas nós precisamos ser coerentes. E a palavra de Deus nos mostra que é necessário abraçar em alguns momentos, mas em outros momentos deixar de abraçar. Sabe como os jovens falam, né? Na minha época falavam assim, acho que ainda falam hoje, né? Já deu, sabe? Já deu. Tem situações que já deu. Se possível, esquecer. Se possível, não ficar nem comentando mais. Chega, já deu. E você continuar sua trajetória, seu caminho, porque um novo tempo se inaugurou na sua vida e ponto final. E é isso que a palavra nos diz aqui. E aí ele fala aqui para a gente no versículo de número 6, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Eu estou falando de maneira resumida, o tempo não dá de manhã e também eu vou precisar de mais tempo para abordar com mais detalhes. Mas eu diria para você que existem momentos na vida que a gente deve guardar alguma coisa assim. Guardar porque aquela coisa pode vir a servir em dado momento. Mas existem momentos também que a gente precisa lançar fora algumas coisas da nossa vida. O bom final de ano é que a gente costuma fazer isso, né? No final de ano, o que você faz? Sempre foi assim. Eu trabalhei em banco, eu lembro. Quando chegava no final do ano, pegava assim, todos os papéis, e o que se fazia? Cortava e jogava fora tudo aquilo que não prestava mais. Claro que seria algo hoje politicamente incorreto, né, em termos ambientais. Mas era assim que se fazia na época. Mas isso é uma grande ilustração para aquilo que deve permanecer na nossa vida e aquilo que não deve ficar. Para a gente poder alojar na nossa vida coisas significativas, nós precisamos lançar fora tudo aquilo que já não tem mais significado, valor e importância. E isso é uma grande lição de espiritualidade e maturidade cristã. Saber fazer isso, ser seletivo, fazer as opções, é o que ele está dizendo para nós aqui neste momento. Há tempo de guardar e também tempo de deitar fora. Eu queria perguntar a você nesta manhã. Estamos no início de 2020. Ainda não me acostumei que é 2020, mas é 2020. Queria perguntar a você nesta hora, todos vocês aqui presentes. Você pode ter 5 anos, você pode ter 10 anos ou 80 anos. O que é na sua vida que você precisa deitar fora? O que está te acompanhando, está sendo guardado, reservado, e que não é mais útil a você, que não tem mais significado para você?
tudo aquilo que na verdade pesa, tudo aquilo que te diminui, que te atrapalha. O que está em você que você precisa deitar fora? Às vezes é um exercício pesado e difícil. A gente ter a coragem de abrir, por exemplo, o nosso armário e tirar algumas coisas ali e dar para alguém e se desfazer daquelas coisas. Existem momentos que isso é muito difícil fazer, mais para algumas pessoas do que para outras pessoas. Mas eu queria que você refletisse hoje comigo aqui, nesta manhã. Quer que 2020 seja melhor, quer viver um novo tempo na sua vida, Deus é contigo. Mas é necessário pensar e refletir. O que eu preciso deitar fora? Eu tenho algumas coisas para deitar fora. Eu tenho algumas coisas que não devem mais ficar comigo, que não devem fazer parte do meu estilo de vida, do meu jeito de ser. Eu preciso mudar alguns pressupostos meus para aprender coisas novas. E você? O que você nesta manhã precisa deitar fora? Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós queremos neste momento, entendendo que o Senhor é Deus do tempo, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é aquele que controla, que dirige a nossa existência, que nos ensina nos momentos de alegria, mas também de tristeza, nos momentos de festa, mas também nos momentos fúnebres. Tu és aquele que é o autor da vida, mas também aquele que retira a vida, quando assim entende que chegou a hora. Ó Deus, a Tua palavra nos instrui de maneira muito clara nesta manhã. Existem coisas que nós estamos precisando fazer, Pai. Ó Deus, precisamos abraçar e precisamos também deixar de abraçar. Existem pessoas que o Senhor já falou conosco, que tem nos atrapalhado na caminhada, que tem nos feito mal, que tem nos levado para longe dos Teus princípios e valores. Que a gente tenha essa maturidade, Pai. E que o Senhor também nesta manhã venha falar com o Teu povo de maneira muito clara, para que a gente possa lançar fora tudo aquilo que não pode ficar mais na nossa vida espiritual, na nossa casa espiritual. Nós queremos viver, ó Deus, uma vida diferente. Nós queremos, Pai, aprender, ó Deus. Nós queremos deixar alguns maneirismos, queremos deixar algumas ideias que estão contidas em nós e que não são da nova geração, da nova criação, da nova vida em Cristo. Ó Deus, trabalha em nós, Pai. Ó Deus, para que a gente possa ter coragem de fazer isso e assim caminhar melhor, caminhar com menos peso nessa bagagem, caminhar vivendo a nossa vida de maneira mais plena. É assim que nós choramos, Pai. Ó Deus, agradecidamente, porque a Tua palavra nos convida também a viver esses momentos diversos que fazem parte da existência, com muita coragem, com muita força, olhando para a Tua palavra e encontrando direcionamento, tendo o Teu Espírito Santo como condutor também de tudo aquilo que iremos fazer. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque te oramos em nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.